gente está recebendo aqui, Procópio, dos estúdios, as professoras Enibete, ela que é coordenadora pedagógica, a Antônia Maria, professora de português, e os alunos Richardson Everton, Matheus Cezane, e a Ilha Rainara, eles fazem parte da Escola Municipal Ivanô Pereira, aqui no bairro Soledade, e estão aí colocando para funcionar o projeto intitulado de Gestão da Água, Racionalizar para Não Faltar, a disciplina português do 9º ano. Enibete, prazer estar aqui conosco, seja bem-vinda. Como é que surgiu a ideia, o que é que significa esse projeto colocado em prática na Escola Ivanô Pereira? Bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes do Panorama. Então, diante dessa triste realidade, é que o projeto surge com a finalidade de mostrar aos alunos, professores e toda a comunidade em geral o diagnóstico real da crise hídrica, que ela se encontra no nosso país e em especial no nosso município. Buscando através deste panorama mostrar a importância de nos conscientizarmos do saber utilizar a água de maneira correta e consciente. E é interessante, Marcos, que essa temática ela surgiu pelo seu problema, ela foi suscitada pelo seu programa. Esse ano você teve, durante a sua programação, você aproveitou muito o Procópio e outros Procópio é quase um freguês aqui já. E foi diante dessas suas entrevistas com eles que me suscitou essa temática, né? Então eu relacionei a nossa realidade que a gente está passando e levei essa ideia de vocês para dentro da escola, para através de uma forma educativa a gente conscientizar a comunidade escolar e a comunidade em geral. Então, o nosso objetivo do projeto é sensibilizar e mobilizar a comunidade escolar e a sociedade em geral a partir da escassez da água do nosso município, mostrando a importância que devemos ter sobre novos hábitos de consumo consciente da água. Então, para a efetivação desse projeto, a gente teve algumas estratégias de atividade. Teve a abertura oficial, teve uma capacitação sobre a questão da nossa água com o secretário adjunto do Meio Ambiente, que ele se encontra aqui, Emanuel. A gente sempre agradece a sua presença, essa parceria. Levamos os alunos ao ITANS para eles se conscientizarem sobre o nível morto que a gente se encontra. Levamos ele à estação de tratamento, qual uma equipe técnica mostrar a qualidade da água que a gente tem, a quantidade que vai ter. E assim damos continuidade. Tivemos uma capacitação com o pessoal da equipe de Natal, da CAERN, que mostrou a quantidade de água que temos no nosso país, no estado e município. E visitamos algumas empresas de Caicó, que para mim foi uma honra, empresas privativas de Caicó já trabalharem nas suas empresas com a forma correta da reutilização da água. Fomos muito bem recebidos nessas empresas. Estamos com uma parceria muito boa com a Secretaria do Meio Ambiente, com a CAERN daqui, a equipe de Natal. A Prefeitura também está nos dando apoio. E assim até a poesia entrou nesse momento, com oficinas com Djalma Mota, o qual foi transformado tudo isso em cordéis. Eles confeccionaram. E falamos sobre doenças causadas pela água, quais são o tipo de pH das águas que encontramos nesses poços perfurados, nas águas minerais. E agora estamos dando a nossa penúltima etapa, que vai ser com a entrevista, uma mesa redonda que os alunos vão fazer com a professora, com o Procópio. E amanhã iremos fazer uma mobilização, vai ser a última etapa. A mobilização em Caicó, com entrega de cartilhas para toda a comunidade sobre como racionalizar a água de forma consciente. São 10 dicas. A gente vai fazer uma mobilização na cidade com banda marcial, carro de som. E vamos culminar esse projeto dia 12 de dezembro na ilha, que desde já todos estão convidados. Ok, professora Antônia, bom dia, prazer ter você conosco aqui, pode falar bem na frente do microfone. Como é que foi o engajamento da turma nesse projeto? A turma realmente se engajou, se esforçou? Bom dia. Sim, eles logo se interessaram, né, já estavam engajados no projeto, e quando nós pensamos em fazer a entrevista, houve interesse, né, da turma em participar, né? Então foi bem interessante, porque nós discutimos o tema na sala de aula, e depois nós, grande grupo, né, pensamos, né, no que seria interessante para uma entrevista, né, nas questões que seriam de interesse, né, para a sociedade, né? Então foi bem participativa
Os alunos participaram bastante na elaboração da entrevista, se empolgaram, né, para vir aqui, estar aqui hoje também. Tá, ok, então eu vou me despedir aqui dos ouvintes. Quem vai agora assumir o programa aqui são os alunos, né, da escola Ivanor Pereira. Tem que tirar para ímpar para ver quem começa aí, né? Pode baixar, pode ficar de pé então, fica de pé que fica mais fácil dele participar aqui de nós. Que ele realmente é alto, né? Então, vamos só. Pode ficar à vontade aí, Beto. Levanta um pouco o microfone para ele poder participar aí. Eu quero que você diga o seu nome. Bom dia, tudo bem? Bom dia, eu sou Matheus César. Matheus César, você mora em que bairro, Matheus? Paulo VI. Paulo VI. Você quer fazer que pergunta ao José Procópio de Lucena? Pode ficar à vontade. Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade que você está nos dando de nos pronunciar aqui na sua rádio e gostaria de agradecer a presença do senhor Procópio. Obrigado. Qual a pergunta? Pode ficar à vontade. Eu queria perguntar o seguinte: o fato de Caicó não dispor de um potencial hídrico suficiente para enfrentar uma seca prolongada, como a que estamos vivenciando hoje, deve-se ao uso irracional da água por parte da população ou a negligência do poder público ao tratar da questão do abastecimento em nosso município? Pois é, rapaz, a galera aí tá bem preparada, né? Primeiro, assim, é muito bom saber. Eu digo sempre que o Brasil tem gente, porque veja duas pessoas jovens dessa, de uma escola aqui no sítio de Caicó, né, envolvida com essa causa, né, comprometida, né, fazendo reflexão, trazendo essa meninada, essa juventude para essas reflexões e fazendo mobilizar a cidade, mestre. Isso né, devia Caicó toda estar com vocês, né? Vocês estão dando um exemplo de cidadania, né? De como construir. Cada escola deveria repetir o gesto. Né? Acho que as escolas deviam estar todas juntas nessa causa, né? Isso é um exemplo de cidadania, de justiça, né? De preocupação com a sustentabilidade, com as transformações sociais, com a perspectiva de visão crítica de sociedade. Isso é bacana demais, né? E Paulo Freire dizia que a educação sozinho não muda o mundo, mas sem a educação você não muda nada. Portanto, vocês estão mudando um pedaço do mundo. Porque se os livros não mudam o mundo, né? Mas são os livros que influenciam os homens e as mulheres para mudar o mundo. Então os livros são fundamentais. Eu sempre digo que se você quer buscar ciência e conhecimento, vai buscar na universidade e no livro. Se você quer buscar sabedoria, vai buscar no povo. Então vocês estão fazendo duas coisas, buscando ciência, né, conhecimento na escola, nos livros, e estão buscando sabedoria no meio do povo. Vão para a rua, panfletar, enfim. Bacana a ideia, fantástico. Mas veja, a situação de Caicó, nós temos conversado muito sobre isso, né? Nós passamos muitos anos achando que a água era como pedra no tabuleiro, nunca ia faltar e que sempre ia ter. Eu nasci no sítio, me criei no sítio com essa leitura de que água era uma coisa que não precisava ninguém discutir sobre água, era uma coisa que Deus mandava, era coisa da natureza, e é Deus que manda, é a natureza, mas não precisava se preocupar com isso, que nunca ia acabar, que sempre ia ter. Só que nós moramos no semiárido. O semiárido brasileiro, ele evapora 3 mil milímetros por ano, e só chove, quando chove, em média 700, 800 milímetros. Portanto, nós temos um déficit hídrico permanente no semiárido, permanente. E nós acordamos, nós temos hoje no semiárido 70 mil açudes, com 37 bilhões de metros cúbicos d'água. Mas essa água não é bem gerenciada, não é bem cuidada, não há o planejamento. As cidades foram crescendo, os usos foram aumentando, e a gente não foi cuidando do nosso reservatório. Fomos abandonando, lixo dentro do açude, esgoto, né? Nós tiramos as matas ciliares, nós acabamos com as nascentes dos rios. E Caicó fez isso, o Seridó fez isso, o Estado fez, nós fizemos isso. Portanto, faltou planejamento, houve negligência, sim, né, dos tomadores de decisões, da coisa pública, não cuidando. Nós também na cidade fomos negligentes, né? E a população foi aumentando e, de fato, o consumo foi aumentando e a gente não ampliou, né, o sistema de abastecimento. Eu vou dizer uma coisa aqui que para mim é o exemplo do descaso, né, da falta de um bom planejamento. Nós estamos fazendo uma adutora nova, caríssima, para dentro do rio Piranhas, paralelo à adutora Manuel Torres. Para dentro de um rio que não tem água, está seco. E para dentro de um rio na qual a nossa tese é tirar todos os abastecimentos de água dentro de rio, e levar para dentro da calha do açude, para dentro da bacia do açude, porque dá mais segurança. Estamos fazendo uma. Quando devia ter começado essa adutora 2 anos atrás, vindo da barragem da Mano Ribeiro, porque tínhamos dados já meteorológicos sobre isso, e não fizemos. De forma que, de fato, o Brasil toma decisões afogadilhas, por interesse imediato, politiqueiros, eleitoreiros, não se planeja com a sociedade, não escuta a sociedade e se toma decisões equivocadas do ponto essa que está sendo feita agora dessa doutora, né? Quando devia estar vindo há mais de 2 anos, está construindo ela, devia estar vindo da Armando Ribeiro para acabar ou para minimizar ou para dar mais segurança hídrica ao abastecimento de Caicó e das cidades aqui do entorno. De forma que o que vocês estão perguntando são as duas coisas: houve negligência
né? E ao mesmo tempo aumentou o consumo sem planejamento. Matheus, o Procópio respondeu a sua pergunta? Você está satisfeito com a resposta? Tô, obrigada. Muito bem, agora quem vai fazer? Tem mais uma? Tem mais uma. Pode ficar à vontade. O Matheus Cesane, ele que é aluno da escola Ivanor Pereira, pode ficar à vontade, Matheus. A cidade de Caicó não está situada em uma região onde é comum haver poucas ocorrências de chuva. Caso não chova nessa cidade no próximo ano, qual será a solução para o abastecimento de água, já que o açude em Itães estará seco? Só pergunta realmente. Aí, bem, primeiro a gente não faz chover nem faz água, isso vocês já sabem, né? E o Itães vai entrar em colapso porque ele já está em volume morto. Volume morto, é bom explicar isso. Não é porque a água não presta mais, não. Não é porque a água está morta, não. É uma tese técnica que chama de reserva técnica, que é quando a água já não sai mais por gravidade da comporta, que é preciso usar algum sistema de captação, né, de forma artificial, como é o sistema de bomba flutuante. Mas essa água ainda pode ser usada certamente por mais um mês aí, até dezembro ou um pouco mais. Agora, o bom é que fica uma reserva ecológica para, né, a biodiversidade poder se apropriar dessa água, a fauna, a flora. Ali tem toda uma riqueza de vida no entorno daquele açude, que deva ficar um pouco de água para garantir essa biodiversidade. Então isso é fundamental. Se não chover, primeiro não existe a tese de não chover no semiárido. A chuva pode ser em menos ou menor do que a média pluviométrica, em torno de 700, 800 milímetros, a depender do ano, né? Ela pode chover, mas vai chover. Agora ninguém sabe aonde e nem quanto, mas chover vai. Nós estamos esperançosos que haja alguma recarga de açude e que o rio Pirancó-Piranhas Sul desça com água e ajude a postergar ou a garantir por mais tempo, né, o abastecimento de Caicó e da cidade, porque vamos ter até maio já com esse sistema que nós já colocamos aqui há poucos instantes, com porta de mãe d'água, de Curema, aberta por 3 metros por segundo, e é possível que haja, né, chuvas, e vai ter certamente, para garantir um pouco mais tempo. Mas a segurança maior mesmo de Caicó é quando tiver a barragem do Oiticica pronta, né, com as adutoras saindo da barragem do Oiticica e também com o sistema integrado com a barragem Armando Ribeiro. Esse é o que vai dar mais segurança aí do que em Caicó, inclusive fazendo um interligamento de bacia entre as Traíras e o Itães, que é uma outra possibilidade, ou até o estudo de aumentar o volume de água do açude de Itães, ou até, quem sabe, se ele secar muito, fazer o escavamento da sua fundação, para fazer ali um desassoreamento ou um desaterramento do purão do açude, não das vazes dele, porque as vazes devem deixar para vazante, para plantio de capim, de feijão, de batata, de girimum, né, de alimentos para a população. E o purão dele, se ele chegar a secar mesmo, aí você poderia fazer uma escavação no purão, né, tirar esse material e recompor nas áreas degradadas, para melhorar a biodiversidade, melhorar a vegetação, fazer replantios, né, no entorno do rio e recuperar ali as matas ciliares. De forma que a expectativa é que a gente tenha essa chuva, mas se prepare para o pior, que é com essa doutora que está sendo estudada, essa que vem de São Bento, essa que vem de São Bento, essa que vem da Armando Ribeiro, através do sistema da Serra de Santana. Então você tem algumas alternativas e é bom ir estudando, pensando, mas a segurança que vai aumentar se a gente tiver a barragem de Oiticica pronta e as adutoras saindo de lá, ou então da Armando Ribeiro e fazendo esse conjunto de outras conexões que eu coloquei aqui, Traíras e Itães, limpeza do Itães, possibilidade de ampliação do Itães. Então tem 1000 possibilidades. Agora falta vontade política, falta decisão política, porque com vontade política e decisão política tem dinheiro. A gente só não tem dinheiro porque as decisões dos governos são outras, para beneficiar o grande capital, beneficiar quem já tem, né? São governos que não pensam no povo, pensam na próxima eleição. Ok, Matheus, tem mais alguma pergunta? Não, obrigado. Vamos agora com a participação do Richardson Everton. Bom dia, Richardson, tudo bem com você? Bom dia, ouvintes do Panorama. Você mora em que bairro? Soledade. Soledade. E aí, qual a pergunta para o Procópio? Como nós sabemos, a água que é retirada dos poços, ela não é submetida a tratamentos, como ocorre com a água que é distribuída pela CAER. O senhor considera que essa água pode colocar em risco a saúde daqueles que a consomem? Claro. Ela deveria ser proibido você perfurar poço e não fazer todas as análises da água desse poço. Inclusive de metais pesados, que a CAER não faz. E de metais pesados é uma análise cara, só faz a universidade. Né? Pelos últimos dados que eu tenho, é uma análise que custa aí em torno de R$7.000. Mas é fundamental que a vigilância sanitária em Caicó, que o sistema de saúde, que o sistema de vigilância como um todo, epidemiológica, a vigilância sanitária, né, ambiental, pudesse acompanhar sistematicamente, só permitir uso de poço para banho ou para uso doméstico se você tivesse todas as análises. Porque você não sabe o que está ali debaixo. E o Seridó é uma região que tem muitos minérios.
Então era fundamental fazer análise de metais pesados e outros estudos para ver se essa água poderia ser utilizada até para banho. Estou sabendo de casos de pessoas que estão com irritação de peles, já tenho algumas informações. Isso não pode continuar acontecendo. Isso é questão de saúde pública e a água, ela é boa para a vida e para a saúde, mas se ela tiver problema, ela pode matar, ela pode causar doenças diversas e criar epidemia de uma cidade. Então é preciso que haja responsabilidade dos órgãos gestores, fiscalizadores e ambientais e de saúde na questão do uso da água subterrânea. Richard, mais alguma pergunta pro Procópio? Não, obrigado. Vamos agora receber a participação da nossa futura jornalista. Ela tem até nome artístico, é a Aila Rainara. Aila, baixa o microfone aí, por gentileza. São nomes difíceis. Nomes difíceis, né? Aila, bom dia, tudo bem? Bom dia, Maria, Pedro. Você mora em que bairro, Aila? Adjunto Dias. Adjunto Dias. Você quer fazer que pergunta pro Procópio Lucena? Quais são os principais efeitos da seca na cadeia produtiva, na economia e na vida do homem do campo? Olha, isso é uma coisa que a gente precisa discutir bastante, né? Primeiro, eu carrego uma tese que muito mais grave do que a seca em si, são as secas que isolam as propriedades, que isolam as águas do agricultor familiar, mas efetivamente ela tem efeitos muito negativos na produção agrícola, né? No comércio, na agricultura, na pecuária, no desenvolvimento social e econômico de uma região. Todo mundo sabe, mas ela não é motivo de pobreza. A seca não é e não pode ser tratada como sendo a causa da pobreza de um país. A causa da pobreza de um país são as injustiças, a desigualdade, a falta de distribuição de renda, a falta de distribuição de terra, de riqueza, né? Da democratização dos bens econômicos. Essa é que é a causa da pobreza de um país, né? A gente sempre tem uma tese de achar que a pobreza do Nordeste é por causa da seca. Não é verdade. Tem gente no Nordeste que é tão rico como qualquer pessoa que mora no país do mundo, porque concentrou riqueza, concentrou terra, concentrou poder, concentrou bens materiais. A seca, evidentemente, quando ela passa 3, 4 anos como essa, prejudica sempre os mais pobres, tanto na zona rural quanto na zona urbana. Hoje nós estamos vivendo um momento que os agricultores estão abandonados. Não tem o milho, não tem o crédito, não tem o apoio para a renda, não chegou absolutamente nada para os agricultores familiares, principalmente nesses casos que eles tinham acesso a alguma irrigação, que foram proibidas em decorrência da própria lei 9433, que é a lei de recursos hídricos, que diz que em período de escassez você tem que ter a prioridade de uso, e a prioridade é o consumo humano e dessedentação animal, ou seja, matar a sede dos animais. Nesse caso, os agricultores são os mais prejudicados, estão sem renda, sem produção, vivendo um momento de calamidade e ninguém olha para eles. O Estado não olha, o município não olha, né? O governo federal não olha, eles estão abandonados. Estão vivendo um momento de grande sofrimento, de grande dificuldade. Aqueles que têm uma aposentadoria estão se virando, quem não tem está vivendo, né, da dor, sem saber como amanhecer o dia e como viver outro dia. Isso é real. E, lamentavelmente, nas discussões que nós tivemos, era preciso que apoiasse os agricultores com ações sociais, com renda, chegasse o milho, chegasse uma ração volumosa, chegasse um trigo, babaçu, a pasta para eles dentro de um programa de governo, mas nada disso chegou até hoje. Nada chegou. Até o milho que tinha aí um programa, o governo simplesmente cessou o programa, né? Até o PA Alimento, que é um programa de aquisição de compra de alimento para o agricultor, né, houve um corte de 65%. Então os agricultores estão sendo os mais prejudicados e isso tem uma causa grave, que gera o aumento do preço dos alimentos. Porque os alimentos nossos que vêm da agricultura familiar, eles são mais próximos da gente, eles chegam mais barato na nossa mesa, e à medida que eles vão faltando a produção por falta de apoio do governo, por falta de água, mas principalmente por falta de apoio técnico, né, e financeiro, né, essa situação se agrava mais. Então ele cria uma situação complexa, tanto de aumento de preço de alimento, como também de desemprego, de menos renda, né, de mais sofrimento, né, e também abandono da zona rural. Muita gente começa a querer abandonar a zona rural, né, pela situação que estão vendendo seus bens, vendendo seus animais, né, suas vacas, seus animais todos, para vir para a cidade à procura de uma solução. Lamentavelmente, né, não é a seca responsável por essa miséria ou por esse sofrimento. É a falta de ação pública, é a ausência do Estado com políticas públicas que dê a esses homens e mulheres na zona rural e à juventude, os aposentados, qualidade de vida. A seca não é responsável por isso. Responsável é um país que não olha para os pobres em qualquer situação. O agricultor, chovendo ou não, eles são os que mais sofrem. E nas cidades, os mais pobres sofrem também. Aliás, mas dizer que com essa seca aqui, nós estamos tendo outro problema, que é o surto de dengue em Caicó, né? Ainda bem que chegou lá vencido agora, né? Espera-se que se faça um bom trabalho.
né? Estava sem um larvicida, mas nós estávamos em Caicó, como o bairro João 23, com 54% da presença do mosquito, né? Da larva. Então isso é muito grave. A média era 27%, quando no máximo podia chegar a 3%. Então é uma situação também, porque todo mundo vai encher seus vasilhames, não tem um cuidado maior de cobrir, de preservar, e isso pode criar uma epidemia também de dengue grande por causa da seca, porque eu vou estocando em vasilhame essa água, né? E não temos cuidado e a prevenção que é necessária. Ok, nós temos 2 minutinhos, dá para a Ilha fazer a última pergunta e o Procópio responder? Pois não, Ilha, pode ficar à vontade. Além da perfuração de poços, que outras providências estão sendo tomadas para amenizar os efeitos da grande estiagem enfrentada pelo nosso município? Pois é, a perfuração de poços é uma ação. Você viu que acho que a CAERN, junto aqui com o Estado e outros parceiros, já furaram 26 poços em torno de Caicó, né? Apenas 1 ou 2 tem capacidade de, né, ser interligado para fazer captação, ou ser instalado, como a gente chama, para fazer captação para abastecimento. Aqui é uma região chamada cristalina, onde o nosso lençol freático, ele tem pouca água. Ele tem fendas, são feitas de fendas. Então, para você encontrar uma fenda dessa com água, primeiro é uma dificuldade imensa, né? E quando encontra, nem sempre você tem água boa e de qualidade, né? E ela é pouca. E durante 4 anos não houve recarga desse lençol, né? Tem outras tecnologias que você está sendo identificada aí, né? Mais moderna, para identificar água. Inclusive, o Rio Grande do Norte está lançando mão dessa tecnologia, né, de identificação de água no subsolo, né, e é bom que faça isso. Agora, essa é uma garantia, né, duvidosa, porque a gente não vê o lençol freático e nem é tão correto você fazer uma tábua de pirulito e furando o poço por tudo que é canto atrás de água. É preciso estudo detalhado, é preciso que a ciência chegue, é preciso que identifique um local realmente com água, faça esses estudos que vocês já disseram da qualidade da água, né, faça todas as análises, inclusive de metais pesados e tudo, né. Então tem essa alternativa e tem essa que nós já colocamos antes, que são essas emergências que eu coloquei agora, e aquelas mais de médio e longo prazo, que são estruturantes, como os adutores que possa vir, né, para o futuro. Para o presente agora, é basicamente ação emergencial, né, ou de curtíssimo prazo. E torcer muito, rezar muito, pedir a Deus que entre 2016, né, chovendo um pouco, caindo umas chuvas boas na cabeceira dos nossos rios, dos nossos açudes, para recarregar minimamente os açudes e os rios, para que a gente possa passar 2016 e entre 2017, né, todos, né, com água e animado. Não é a água, certamente, que vai fazer a gente desistir da vida. Ela perturba muito, porque é o principal alimento da vida, ninguém pode viver sem ela, é o único bem comum da natureza, que nenhum ser humano vive sem ele. Nenhum. Porque ele é essencial. Por isso que ele é um bem público, é um bem do Estado. Ele não pode ser privatizado. Porque se ele fosse privatizado, quem tinha dinheiro comprava, quem não tinha não comprava. Ia morrer? Não pode. Então, de forma que vocês que estão estudando isso, sempre estejam na luta para ser contra qualquer tentativa. O Brasil está agora, um grupo de pessoas, junto com o Banco Mundial e outros segmentos, discutindo a privatização da água no Brasil. O Brasil é o país que tem mais do mundo água doce, subterrânea e superficial, em torno de 20%, quando junta as duas. E tem muita gente interessada no Brasil, né? E está chegando muitas empresas se instalando onde tem água e terra boa. E a ideia de que a água hoje é o bem natural mais disputado da humanidade, porque sem ele não há desenvolvimento, não há vida e um país não cresce. De forma que é fundamental que a gente tenha esse cuidado para evitar e não concordar que a água seja uma mercadoria, seja tratada como coisa. Ela é um bem comum da natureza, é uma data da natureza divina. A gente tem que cuidar dela como um patrimônio dos povos e não devemos nunca deixar que ela seja privatizada. Cuidar para não poluir, cuidar para preservar, produzir, cuidar e repartir com justiça. Obrigado, Procópio, por sua participação. Um abraço, irmão. Hoje foi bom. Foi bom. Obrigado aí aos alunos, né, da Escola Ivanor Pereira, as professoras também aqui conosco, Aniberti e Antônia Maria, os alunos Richardson Everton, Matheus Cezane, Aila Rainares, Pera Aniberti, que o nosso programa tem contribuído com o trabalho de vocês. Muito obrigado e parabéns aí pela iniciativa. A gente que agradece, até porque, como eu falei anteriormente, esse tema foi suscitado no seu programa. Obrigada, Procópio, a Emanuel, secretária adjunto, que sempre está conosco. Hoje está aqui cinegrafista, né? E a todos os alunos, a equipe lá da Escola Ivanor Pereira, que é uma equipe excelente, e a nossa diretora Joaquina, que nos dá a capacidade de vivenciar uma administração participativa e democrática e nos dá essa oportunidade de desenvolver os nossos projetos. Obrigada a todos.